Ora, muito bem, cá estamos nós e vamos então passar a apresentar a nossa primeira convidada de hoje. Temos connosco a doutora Sara Moreira. Olá, bom dia. Bom dia, Sara. Bem-vinda então ao nosso programa. Obrigada. E espero que esteja confortável. Obrigado por aceitar vir aqui falar da sua profissão. No fundo, você é psicóloga clínica, mas especialmente a clínica da ASAIN está muito ligada, pelo que eu estou a ver, à infância. Nós também. acompanhamos as várias fases de vida. Exato. Pronto. Desde a infância, a primeira infância, a infância, a adolescência, os adultos, acabamos por trabalhar com as várias áreas, mas de facto, como estamos agora a dedicar meses a diferentes áreas, começámos por dedicar no mês passado à infância e estamos a dedicar esta à adolescência, por isso é que também estão a haver um foco em diferentes idades. Pois. Porque nós acabamos, de facto, por acompanhar tudo, desde o início até ao fim. Claro, porque as outras suas colegas cá tiveram também sempre Tiveram falaram marcadas destas na infância. temáticas. Sim, né? sim. Falámos do som do bebê, por exemplo, Exatamente. a última vez, não é? Sim, e depois tivemos cá a Cláudia. A Exatamente. doutora Cláudia. Que esteve a falar da infância. Falou Infância. assim. Muito bem, então eu, hoje, Motricidade e essas Exatamente. coisas. Sim. Psicomotricidade, exatamente. as brincadeiras dela. E agora, hoje, a Sara vem-nos aqui falar da adolescência, propriamente como uma fase de transformação completa Sim, na vida sim. de uma criança, né? E Sim. nós que somos pais, e hoje especialmente no dia do pai, é que a gente vê o tempo passa, e passa muito depressa. E quando os nossos filhos chegam a esta fase, nota-se mesmo, é uma transformação De total, repente dou uma volta, assim. completa. E é aí que a gente fica a pensar, devia ter aproveitado melhor isto. Pois é, porque os pais na correria no dia-a-dia não se vão dando conta de como eles crescem. Não é? Uma coisa que nós vamos percebendo é que quando temos filhos parece que o tempo passa muito mais depressa, porque vemos através deles, não é? De repente tudo mudou e o mundo deles num mês muda. Quase, não é? E nós vamos apercebendo disso. E, de facto, a adolescência é uma fase de mudança grande que eu acho que, mesmo em termos sociais, assusta um bocadinho as pessoas. Ou seja, tem tanto de atrativo, né? Aquele fascínio, aquela vida toda e a turbulência, como de assustador. Não é? Porque a sociedade acaba por ver um bocadinho os adolescentes como indo contra as normas, mais irreverentes, acabam por ser um bocadinho uma ameaça ao status, né? E a tudo o que está definido. E para os pais coloca desafios de facto grandes. Ou seja, coloca-lhes a eles, que estão a viver uma fase de transição e às vezes não sabem muito bem o que é que hão de fazer aquilo, e coloca essencialmente aos pais. Eu vou vendo pais que já antes de chegarem à adolescência já estão a pensar, oh meu Deus, Já estão em quando sofrimento. isto chegar lá o que é que eu lhe faço? Então, que tipo de transformações é que podemos começar a ver na adolescência? Ok. Para já, haja transformações mais físicas, que se calhar começam a ser o sinal mais óbvio, não é? Como estava a dizer há bocadinho, os pelos começam a aparecer aos rapazes. E com 10 anos já me bate no nariz com a cabeça. Exatamente, não é? dão um salto de altura grande e depois começam a adquirir os caracteres sexuais adultos, e isso para eles é uma coisa nova. De repente deixam de se reconhecer no corpo que têm, não é? Porque exige uma adaptação ao novo corpo, e socialmente também começa a passar uma mensagem diferente, ou seja, a maneira como os outros os veem também começa a ser diferente. Isso é notório, por exemplo, em meninas. Nós vemos quando o peito cresce, quando começam a ficar melhores, a reação na rua começa a ser outra. E depois entramos aqui em algumas coisas sobre o machismo que existe também, que não era um tema que eu tinha pensado, mas quando o João há bocado comentou se para as meninas é mais fácil ou não é, e que eu acho que em termos sociais há diferenças, ou seja, um rapaz começa a ter barba, mas socialmente as pessoas continuam a lidar com ele mais ou menos da mesma forma. Pois. E com uma rapariga, não propriamente. Não é? Pois, Porque a pois, certa altura nós vemos, só um exemplo, vemos uma rapariga de 12 anos que parece uma mulher e que há homens a abordá-la na rua como se ela tivesse 18. Claro. E ela ainda tem uma cabeça de criança que dificulta encaixar aquilo, Claro, não é? mas obviamente existindo diversas vertentes dentro da própria transformação, aquela transformação que eu falava tem mais a ver com a transformação psicológica, do entendimento, Sim. da procura de aprovação. Antes nós buscamos a aprovação dos nossos pais. Exatamente. Agora começamos à procura da aprovação dos nossos pares. pares, Exatamente. que são coisas Sim, diferentes. sim. E às vezes nós começamos a descobrir que os pares que temos não são os pares que queremos.
Certo. Não Sim, é? sim, E às então, vezes acontece. Sim. E aí parece que as meninas têm uma forma diferente de lidar com essas coisas, de que os rapazes, nós com uma bola estamos contentes, mesmo durante a adolescência, não Sim, é? sim. O futebol acaba por ser um mediador e um fator desporto, de integração. Eles Sim. jogam, eles Exceto para, Sim. exceto para aqueles que Não jogam não nada. têm jeito Aí nenhum, está. Sim. ficam sim, excluídos. sim. Sofrem de footballing. Pois. Sim, acabam mas sempre é à baliza. verdade que é um fator de integração importante, porque é o que estava a dizer. Os rapazes, mais facilmente, se tiverem uma bola, têm ali um mediador e estão a jogar a bola e a coisa vai. Pronto. E, de facto, as raparigas têm outras formas de se relacionar. Eu não queria dizer mais complexas, mas se calhar são um bocadinho mais elaboradas e começamos a perceber que, em termos relacionais, desde crianças, vai havendo dinâmicas diferentes. Mas voltando um bocadinho atrás ao que eu estava a dizer, de facto, começa por haver alterações ao nível físico, visível, mas também há questões hormonais que vão fazendo com que cerebralmente e cognitivamente e emocionalmente comece a haver transformações grandes. E, de facto, o que acontece é que eles ficam numa zona de transição entre o ser crianças e ser adultos. E, de facto, são as duas coisas ao mesmo tempo. É tal pré-adolescência. Exatamente. E, se calhar, no mesmo dia ou no espaço de uma hora, tem uma reação de 10 anos e tem outra de um adulto. Porque estão ali numa fase em que se vão transformando e em que se estão a conhecer. E as referências vão mudando. E, de facto, este aspecto de passar de ter os pais como uma referência para passar a ter os pares é importante, porque o que acontece é que a criança inicialmente tem os pais como a referência. Os pais é que sabem, os pais são mais omnipotentes, são protetores, são capazes de tudo. E estão psicologicamente muito ligados aos pais, ao que eles dizem, ao que eles acham, e as suas opiniões acabam por estar muito definidas por isso. E quando chegam à adolescência, há uma autonomização que se vai dando progressivamente, que faz com que eles comecem a procurar outras referências externas e comecem a construir a sua própria identidade, as suas próprias opiniões e valores de uma forma diferente. E, de facto, os grupos de pares vão servindo como modelos. É como se nós, às vezes, até vemos as coisas um bocadinho exacerbadas. Ou seja, um dia são freaks, outro dia são mais betos, outro dia são outra coisa, e, às vezes, Góticos. alguns... Exatamente. Gótico, vai para aí já. E alguns, às vezes, vão mudando todo no grupo, porque é como se também tivessem que experimentar facetas suas diferentes, Que é para até perceber qual é que é a deles. onde se enquadra. Isso e depois há outras referências também que mudam. Deixa de ser a Rapunzel, passa a ser a Lady Gaga, coisas assim do género, não é? Sim, sim. E Nesta em altura. termos de mídia começa a haver uma influência que se calhar há 30 anos atrás não havia da mesma forma. Não é? Porque, de facto, as referências começam a ser outras. E isso é algo que realmente, se calhar, era importante abordar, que é o papel das redes sociais também e das novas tecnologias. Existem estudos a comprovar que nós tocamos no nosso telemóvel no mínimo umas 150 vezes, entre 150 a 200 vezes por dia. Os mesmos estudos comprovam que cada vez que tocamos no telemóvel, dentro das redes sociais, recebemos um like, recebemos um gosto, recebemos uma partilha, no nosso cérebro dispara a dopamina. Exatamente, porque há uma gratificação. Outra gratificação instantânea. Ok? Até agora parece que não tem problema nenhum. E você sabe que outras coisas fazem disparar a dopamina no nosso cérebro. Bebida, jogo e por exemplo, as drogas. Ok? Nós, quando estamos a facilitar o acesso dos nossos filhos às novas tecnologias e às redes sociais sem supervisão, eu posso dizer que eu estou-lhe a abrir, sei lá, o bar da casa e dizer, olha, bebe aí à vontade. Ou deixar-lhe o tabaco em cima da mesa e dizer, olha, experimenta. Podemos começar a abordar as coisas assim? Para alguns miúdos, sim, mas eu pensaria mais de uma outra forma, porque há aqui dois aspectos diferentes, que é, em primeiro lugar, temos a questão da ilusão da segurança.
não é? Porque se calhar, e o que notamos é que os miúdos têm alguma autonomia cada vez mais tarde, por exemplo, têm a chave de casa mais tarde, vão sozinhos para a escola muito mais tarde, enquanto há uns anos nós íamos para a escola com 10 anos, sim. ou menos. Ou menos. Pronto. Eu ia sempre. E atualmente há miúdos com 18 anos que ainda os vão buscar, levar, não têm chave de casa. Pronto, portanto, por um lado, há uma super proteção. Por outro, esquecemos quando lhes estamos a dar um telemóvel ou um tablet, ou não interessa, com acesso à internet, estamos-lhes a abrir o mundo todo. Ou seja, não estamos a dar-nos conta de que ele está no quarto, mas pode estar a falar com alguém que está na China. Portanto, isso começa por ser um risco, né? Que é, estão expostos a coisas que nós pensamos que não, porque estão quietinhos no quarto Claro. e protegidos. Em termos psicológicos, de facto, levanta-me questões. Há pessoas mais adeptas às novas tecnologias que eu também. Eu sou um bocadinho old-fashioned. Já reparei, já reparei. Foi por isso que o Eu sou um Ricardo bocadinho dá para- old-fashioned em relação a do isso. seu. Pronto. Mas, independentemente daquilo que possa ser a minha opinião pessoal, de facto, o que se vai vendo é que, para já, os miúdos têm menos atividades ao ar livre. Sim. Ou seja, e fazem menos exercício, porque passam mais o tempo agarrados a um ecrã, portanto, há mais imobilidade, há menos experiências. Em termos de redes sociais, há uma coisa que a mim me incomoda, e ainda outro dia eu li um artigo em relação a isso, é que está provado, está a UISP a fazer agora uma investigação interessante, está provado que os adolescentes que passam mais o tempo ao telemóvel e nas redes sociais têm um sentimento de solidão maior. Ou seja, eles até podem estar em relação. E antigamente pensava-se que isso era porque substituía a relação com os amigos cara a cara. Mas não. Mesmo adolescentes que estão face a face com amigos, mas o E que facto... têm milhares e milhares de seguidores, milhares Sim, e milhares de amigos. há uma né? solidão grande. Porquê? Porque o estar em relação com alguém através de um ecrã não é igual a estar em relação com alguém cara a cara. E E há nós uma estamos- série claro. de fatores que E são nós mais estamos a pobres. colocar esta temática porque penso que, efetivamente, aqui na adolescência é onde começa a aparecer. Mas já há pais que dão os telemóveis aos filhos ainda mais cedo, utilizam o tablet como Para os entreter e para para os os calar. entreter e tal. E a minha questão é se realmente também existem estudos que comprovam que há um desequilíbrio a nível dos neurotransmissores, se não estamos aqui a criar uma geração que está habituada à gratificação instantânea, que está habituada a que as coisas se resolvem, a que todos os pôres de sol são mais bonitos por causa dos filtros, eu consigo montar uma vida virtual, eu consigo mostrar uma beleza virtual, eu consigo fazer desaparecer este sinalzinho, Sim, sim. eu consigo pentear o cabelo como deve ser, eu consigo pôr o verde dos meus olhos mais verde ainda, mas não é real. Sim, eu O que é que os pais podem fazer? O que é que os pais podem fazer? Eu acho que proibir completamente não é a solução, porque nós também temos que perceber em que mundo é que vivemos e em que mundo é que eles existem. Também temos que perceber que se nós impedimos um miúdo de ter completo acesso a uma rede social ou a um telemóvel, também o podemos estar a excluir de alguma forma. Ok. Pronto. Agora, acho que isto é uma coisa que tem que ser feita com peso e medida e é preciso ir para já explicando os riscos. E isso tem que se nos explicar desde cedo quais é que são os riscos e que eles possam perceber que se estão a falar com alguém, não sabem quem é que é exatamente aquela pessoa. E depois eu acho que passa muito pelo exemplo, porque o que nós vemos agora é que mesmo os pais estão agarrados ao telemóvel quando estão a falar com os filhos. Né? Portanto, como é que eu posso dizer a um filho meu que daqui a uns anos é adolescente, então, mas estás a falar comigo ou estás agarrado ao telemóvel? Quando ele toda a vida me viu a fazer a mesma coisa. Claro, claro. Portanto, começa logo por aí, que eu acho que os adultos também foram muito absorvidos por tudo isso, as novas tecnologias, Isso e é a acabam por problemática dar da sopa, não é? o pior exemplo possível. Eu tinha uma pessoa aqui há uns tempos que me dizia, uma jovem adulta já, e que a uma certa altura comentou comigo que, epá, eu só consigo, é que pela primeira vez experimentei estar 1 hora a falar com alguém sem ter nada, ou sem ter televisão, ou sem ter um telemóvel. Portanto, isto é um indicador de como é que as relações estão atualmente. As pessoas têm uma disponibilidade parcial. Eu estou a falar com alguém, mas não lhe estou a dar a atenção toda. E eu acho que isso na adolescência é importante, porque nós para já temos que lhe dar os exemplos. Pronto. De facto, eles vão ter a tentação de usar. E acho que vão ter que ir aprendendo a gerir. E